Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro, o monitor de algoritmos de programação. Estou gravando esse vídeo aqui com a resolução dos exercícios do simulado da P1 do João. Eu vou resolver todos os exercícios aqui do simulado que ele passou, vou comentar direitinho, vou passar algumas dicas para ajudar vocês na hora dessas resoluções, para que vocês possam fazer uma prova tranquila e que todo mundo se saia bem. Bom, o primeiro exercício é um exercício muito básico, tanto é que ele não pede nenhuma entrada, ele só pede uma saída, que é, no caso, o Olá Mundo Programação é muito bom. Então a gente já pode vir aqui para o nosso Visual Studio. Uma dica que eu dou para vocês é sempre deixar esse cabeçalho colado em um bloco de notas para que toda vez que vocês forem fazer um exercício, vocês não precisarem ficar reescrevendo ele toda hora, porque vocês podem perder muito tempo escrevendo toda vez esse mesmo cabeçalho. Outra dica que eu dou para vocês é sempre deixar o nome do arquivo como o número da atividade. Então, por exemplo, sempre o evita colocar, por exemplo, mundo, porque na hora de você submeter lá no Boca, você pode acabar trocando algum nome de arquivo e você fica enviando um arquivo errado, mesmo estando certo o seu código, você enviou no exercício errado. Então, eu recomendo você deixar com o nome do exercício e sempre também colocar na extensão CPP, porque às vezes você pode usar alguma biblioteca do C++ e acabar não sabendo, alguma coisa assim, algum tipo de jeito de escrever que seja do C++ e não do C, então eu recomendo que vocês usem a extensão CPP. Feito essas ressalvas, então vamos lá para o nosso exercício. Como o exercício ele não pede nenhuma entrada, ele só pede uma saída, então a gente usa a nossa função printf, que no caso ele pede a saída olá mundo. A gente não pode esquecer desse /n aqui, por conta da quebra de linha que eu disse aqui anteriormente, que tem essa quebra de linha, então se você colocar lá, tem esse /n, provavelmente não, com certeza vai dar presentation error e a sua resposta não vai ser assim. Bom, aqui vocês podem ver, é um código bem pequeno, esse exercício é um exercício muito tranquilo. Então vamos para o próximo exercício, exercício B. Aqui esse exercício B também é um exercício bastante tranquilo. Ele vai precisar de duas entradas. Uma entrada com o valor de dinheiro que a pessoa tem para ela comprar um pacote de figurinhas e quanto custa esse pacote de figurinhas. E o programa quer nessa saída quantos pacotinhos ela vai conseguir comprar e o troco que ela vai receber. Então vamos começar aqui fazendo o nosso arquivo. Como eu disse para vocês, recomendo colocarem sempre na extensão CPP com o nome do arquivo. Também sempre copiar e colar o cabeçalho para vocês não precisarem ficar reescrevendo ele toda vez e perdendo muito tempo com isso. Bom, o nosso programa ele pede duas entradas, então a gente tem que criar primeiro as variáveis para essa entrada. Elas são do tipo float, porque eles vão entrar com números decimais, então precisamos que seja do tipo float. Então a gente vai ler essas entradas e colocar elas dentro das variáveis. Então a gente coloca o endereço de memória. Primeiro ele pede o valor que você tem, então a gente já pode colocar aqui o dinheiro que a pessoa possui e depois o preço do pacotinho, que são as variáveis. Recomendo vocês deixarem com nomes em vez de colocar, por exemplo, só A e B, porque vocês podem acabar se perdendo durante a resolução, principalmente nas próximas provas que vocês vão precisar criar mais de uma variável, muitas variáveis. Então, recomendo que vocês deixem bem característicos quais são as variáveis que vocês estão usando. Então, a gente já coloca a primeira entrada, o endereço de memória dinheiro, e a segunda entrada a gente já pode colocar como endereço de memória de preço. Feito isso, ele quer saber o número de pacotes que vão ser possíveis de comprar com o dinheiro que ele possui. Então a gente vai criar mais uma variável, que é o int de pacotes. E essa variável de pacotes, ela recebe o dinheiro que a pessoa tem dividido pelo preço. Por exemplo, se a gente pegar 10,50 e dividir por 1,50, vamos obter o valor 7.
No caso aqui, se a gente pegar 12 e dividir por 0,7, não vamos obter 17, a gente vai obter 17 e alguns quebrados. Mas como não tem como comprar um pacote meio, a gente só consegue comprar números inteiros de pacote, então a gente tem que colocar esse valor como inteiro. Depois disso, ele vai calcular também o troco que essa pessoa vai receber. O troco ele deve ser do tipo float, porque ele é em si um dinheiro decimal. O troco ele é o dinheiro que a gente tem, no dinheiro total que a gente tem guardado, menos a quantidade de pacotes que a gente comprou vezes o preço de cada pacote. Então, teria pacotes vezes preço. E isso aqui, nosso programa já é pronto. Agora basta somente a gente colocar as duas saídas da formatação que ele pede, que é primeiro o número de pacotes e em seguida o troco. Vamos só que atentar a uma coisa, que na hora da saída ele pede que a formatação da saída seja com o valor com duas casas decimais. Então, sempre que a gente precisar que esse valor seja em duas casas decimais, a gente usa o porcento ponto 2, porque a gente precisa que após o ponto tenhamos duas casas decimais, f porque é do tipo float. Não podemos esquecer também do /n. E em seguida, ele colocar as variáveis que a gente vai jogar em cada porcento d e no porcento ponto 2f. No caso, é pacotes e troco. Esse aqui já é o nosso programa, você pode ver que ele já está rodando perfeitamente, então a gente coloca, eu gosto de colocar sempre os casos de teste que ele joga aqui pra gente, no caso é 10,50 e 1,50. E a saída foi exatamente o que ele deu lá, 7 e 0. A mesma coisa serve aqui, 12 e 70, a gente pode jogar aqui e vai dar a mesma saída que ele deu lá, 12 e 70. 17 e 10 centavos, 17 e 10 centavos. O exercício C, ele pede um caractere como entrada e o valor em decimal correspondente ao caractere da saída na tabela ASCII. Ele é um exercício até mais tranquilo que o exercício passado. Nele, ele pede uma entrada do tipo char, então a gente pode criar um char, que é o caractere, que ele vai colocar, e a gente só coloca simplesmente a saída que ele tem, só que no formato decimal, que é como ele havia pedido. Então a gente coloca printf %d, porque é em decimal, /n, e ele vai colocar o conteúdo do caractere. Isso funciona porque o caractere ele vai entrar como uma entrada de tipo char, só que na hora de jogar no printf, esse caractere vai ser convertido para decimais. É só se atentar aqui que eu me esqueci de colocar a entrada. Então a gente coloca o endereço de caractere. E quando a gente rodar o programa, ele já vai converter automaticamente cada caractere que a gente colocar para o número decimal da tabela ASCII. 97, se vermos aqui A97. Esse problema D também é um problema relativamente simples. Ele vai precisar de uma entrada e uma saída, que é o dobro do número e depois a saída ao quadrado do número. Então já podemos criar aqui d.cpp. A gente já cola o cabeçalho, que eu dei a dica para vocês deixarem o cabeçalho sempre colado antes. Então a gente vai pegar int num, criar a variável int do tipo int num. A gente vai ler essa entrada, endereço de num. Depois a gente vai printar essa saída com dois números. Ele pede que esses números estejam em linhas separadas, então a gente precisa colocar novamente esse /n.
E logo após, a gente já pode colocar a variável num, só que na primeira ele pede o dobro, então a gente pega essa variável num e multiplica por 2. E na outra ele pede quadrado, a gente pode pegar essa variável num e multiplicar por ela mesma. Quando a gente colocar esse código aqui para rodar, já vai sair no primeiro o dobro e depois o quadrado. Quando a gente joga 10, o dobro é 20 e o quadrado de 10 é 100. O exercício, o problema dele pede a velocidade sobre a velocidade do trânsito. A entrada será composta por um número inteiro m, que representa a velocidade máxima permitida na pista. Então, por exemplo, nesse primeiro caso, a velocidade máxima da pista é 65 e na outra, a velocidade máxima da pista é 90. E um número inteiro v, que representa a velocidade do automóvel no momento em que ele foi autuado. Então, o limite era 60 e ele foi a 75. E a saída pede um número inteiro d, que representa em km por hora, quanto o automóvel estava em relação ao máximo permitido da pista. Então, como o máximo permitido da pista era 60 e ele passou a 75, ele passou a 15 km acima do limite. E aqui foi o caso contrário. O limite era 90 km por hora, ele passou a 80, então ele passou 10 km por hora abaixo do limite. Esse também é um programa relativamente tranquilo de ser feito. Ele pede duas entradas, que é a velocidade máxima da pista e depois a velocidade em que o automóvel estava quando foi autuado. Então ele diz que é um inteiro m e um inteiro v. A gente já pode ler essas entradas aqui. A primeira entrada nesse inteiro m representa a velocidade máxima da pista e depois o inteiro v, que é a velocidade em que ele estava no momento em que ele foi autuado. Depois, ele fala para a gente que é um inteiro d, a gente pode declarar esse inteiro d, e esse inteiro d ele é basicamente a velocidade da pista, a velocidade que em um automóvel estava, menos a velocidade máxima da pista. Então, no caso, 75 menos 60 dá 15 e 80 menos 90 dá 10. Então, é basicamente d igual a velocidade que ele estava menos a velocidade da pista. E depois a gente só pinta a velocidade, a relação da velocidade que ele estava acima da pista. Então, por exemplo, aqui já tem esse programa que fizemos. E quando a gente joga, por exemplo, as entradas 60 e 75, nós obtemos 15 km, que representam o quanto ele estava acima da velocidade permitida, e 90 e 80 diz que ele estava a 10 km abaixo da velocidade máxima permitida. Bom, pessoal, esse é o problema F aqui. É um problema relativamente simples também, bem tranquilo de se fazer, só que ele tem algo que é muito importante que vocês vão ter que se atentar em muitos exercícios futuros que vocês vão fazer. O exercício F ele pede que duas entradas, a entrada possui dois números inteiros, A e B, sendo um menor ou igual a A, B menor ou igual a 2 elevado a 31, e a saída mostra o resto da divisão de A dividido por B. O que a gente tem que se atentar é exatamente esse 2 elevado a 31. Por quê? Quando a gente usa para ler uma entrada, receber uma entrada, a gente tem que declarar o tipo da entrada que a gente está lendo. Então, no caso ali, seriam números inteiros A e B. Porém, como ele quer esse número entre 1 e 2 elevado a 31, a gente tem que tomar cuidado com um negócio, que é a memória. Vocês vão aprender melhor em algoritmos 2 como funciona a memória, mas basicamente um int, uma variável do tipo inteiro, ela possui 4 bytes. Cada byte pode receber a informação de um bit ser 0 ou 1, cada
Então, nesses bytes aqui, no tipo inteiro ele vai receber 4 bytes e no tipo longint, que é o que a gente vai precisar usar nesse exercício, ele pode ter até 8 bytes. Por que a gente precisa usar esse número? Porque a variável do tipo inteiro, como eu disse, ela armazena um número com 4 bytes. Esse número ele acaba ficando limitado quando a gente fala de um número na escala de 2 elevado a 31. Então, é necessário que a gente use uma variável a variável de um tipo diferente que ocupe mais espaço na memória, no caso 8 bytes, para que a gente possa resolver esse exercício de forma tranquila. Bom, então a gente vai, em vez de usar int, a gente precisa usar longint. Porque caso a gente use int, quando a gente colocar na saída um número alto, vai dar um problema e o Boca não vai aceitar a resolução. Mesmo que aqui as entradas sejam, se vocês fizerem com int e jogar essas entradas, vai dar certo. Quando vocês jogarem lá sem o longint, vai ter problema, o Boca não vai aceitar, então é ideal que vocês usem e necessário que vocês usem o longint. Feito essas ressalvas, a gente pode prosseguir para o exercício. A gente vai ler essas duas entradas que ele colocou, então a gente vai usar scanf %ld por conta do longint, vai colocar a scanf %ld endereço de B. Logo após isso, ele quer que a gente já mostre o resto da divisão, então a gente já pode colocar aqui %ld. A gente não pode esquecer também do /n, é fundamental para a questão de apresentação no Boca. E a gente vai usar esse sinal aqui, que é a porcentagem. Esse sinal de porcentagem, em muitas linguagens de programação, ele representa o resto da divisão. O que é o resto da divisão? Quando a gente vai pegar e dividir um número, por exemplo, 20 dividido por 3, a gente vai multiplicar esse 3, por exemplo, aqui por 8. Quando a gente multiplica 3 vezes 8, a gente resulta em 18. Menos 18, temos 2. Esse 2 aqui que sobra é o resto. Então, é exatamente esse valor e esse sinal de porcentagem calcula. Quando a gente já faz isso daqui direto, a porcentagem B, então ele pega o resto da divisão de A dividido por B. No caso aqui, 23, o resto que ele tem que mostrar para nós é 2. 23, aqui ele já dá o resto como 2. Então é se atentar bastante nesse exercício, que é algo que vocês vão usar muito em exercícios futuros. Nesse exercício G, ele vai colocar duas entradas para cada caso de teste. Há uma linha indicando o valor decimal e o preço do etanol, seguido outra linha decimal G, que é o preço da gasolina. Então, quando a gente já for criar aqui o nosso exercício G.cpp, a gente joga o cabeçalho, a gente já pode criar o valor decimal em float do valor do etanol e o valor da gasolina. Ler essas duas entradas que ele vai colocar aqui para a gente. Scanf %f, endereço de etanol, scanf %f, endereço de gasolina. Depois disso, a gente vai entrar em estruturas condicionais. Por quê? Ele pede que na saída, para cada caso de teste, o programa deve imprimir uma linha contendo apenas uma palavra, etanol ou gasolina, de qual combustível ideal para o geada, que é aqui do contexto, poder abastecer seu carro. Aqui no texto ele diz que geada acredita na crença de que se o valor do etanol for até 73% do preço da gasolina, abastecer com combustível vegetal é mais vantajoso. O que ele quer dizer com isso? E se o valor do etanol representa
até 73% do valor da gasolina compensa mais abastecermos com o etanol. Então a gente vai entrar em estruturas condicionais. Se o valor do etanol dividido pelo valor da gasolina for maior que 0,73, o ideal é que a gente se abasteça com gasolina. Então, como ele diz lá que a gente print gasolina, caso o ideal seja abastecer com gasolina, a gente coloca simplesmente isso e já vai dar certo. E caso o valor de etanol dividido por gasolina seja menor que esse 73%, o ideal é que a gente abasteça com o etanol. Então a gente já pode colocar printf etanol. Vamos testar aqui se o nosso programa está funcionando. Vamos testar aqui com a entrada que ele joga aqui para a gente. 4.607.599, 4.607.590. O ideal é abastecer com gasolina. Caso 2, 4.607, o mesmo valor, o que muda é o preço da gasolina, então 4.607.6.599, o ideal é que a gente abasteça com etanol. Bom, chegamos no nosso último exercício do simulado. Ele é um exercício um pouco diferente dos demais, porque nesse caso aqui, ele pede que a gente fique lendo a entrada até o final de arquivo, que é o end of file, EOF. Então a gente vai ficar lendo até o programa parar. Diferente dos outros que a gente colocava uma entrada e o programa já encerrava sozinho. E o que a gente precisa nesse caso? Esse exercício ele recebe dois números inteiros de 32 bits e pede um novo número que tenha bit 1 exatamente nas posições em que os bits dos dois números são diferentes. Ou seja, no caso do 7 e do 15, por exemplo, o 7 em algarismos binários, em números binários, seriam 0, 1, 1, 1 e o 15, 1, 1, 1, 1, 1. O que isso significa? No caso, o 7 aqui é 0 e 1, ele retorna 1 quando os algarismos são diferentes. Como aqui é tudo igual, ele retorna 0 por ser igual. Então a gente precisa do programa que faça isso automaticamente para a gente. Se os dois bits forem iguais, o resultado recebe 0, e se os dois bits forem diferentes, o resultado do bit recebe 1. Como que a gente pode fazer esse exercício? A gente já vem aqui colando o nosso cabeçalho e a gente vai ler essas entradas que ele pede. A mesma coisa que eu disse no exercício antes, é que como ele pede de 32 bits, a gente não consegue usar só int, a gente precisa usar novamente o long int. Só que nesse caso, ele diz, no caso anterior, ele dizia que era até 2 elevado a 31 bits. O long int servia, agora o long int para a gente não serve mais, a gente precisa aumentar mais ainda o espaço de memória que a gente ocupa. Então a gente usa o long int, que é um inteiro maior ainda. No caso, os números A e B, que a gente vai receber na entrada, e a gente vai ter que ficar lendo esses números enquanto a entrada for diferente de EOF. Então a gente pode colocar aqui já %LLD, receber os dois na mesma entrada, e a gente já coloca no endereço de A e no endereço de B. E a gente precisa ficar lendo isso enquanto for diferente de EOF. Então o programa ele vai ficar lendo a entrada. Enquanto eu continuar jogando coisa para ele, ele vai ficar lendo. Na saída, a gente já pode colocar novamente o LLD /N. E aqui a gente vai fazer essa operação com os bits. Para fazer essa operação com os bits, a gente vai usar esse acento circunflexo. Esse acento circunflexo faz exatamente essa operação de ver se os bits são iguais e quando eles forem iguais, retornar 0, e se os bits forem diferentes, retornar 1. E aí, assim que ele tiver esse
número em bits, em binário, ele já converte esse número para a decimal, que é a saída em LLD. Precisa. Então, aqui no caso, vai ficar lendo enquanto a gente não der o final do arquivo. O primeiro caso de teste é 7,15. Quando a gente coloca 7,15, ele retorna 8. Quando a gente coloca 4 e 1, ele retorna 5, 12 e 20, ele retorna 24, 31 e 25, ele retorna 6, e 16 e 2, ele retorna 18. E aí ele vai ficar lendo aqui, enquanto a gente ficar colocando o número, ele vai ficar retornando para a gente, sem finalizar o arquivo. Só vai finalizar quando a gente colocar o final de arquivo, no caso, por exemplo, se a gente colocar Ctrl+C, ele já encerra o arquivo, ele já encerra o programa, e é basicamente isso que vocês precisam saber. Então, esse exercício a gente precisa tomar cuidado novamente com esses 32 bits, com a questão do long int, prestar atenção nessa operação que a gente faz com bits usando o acento circunflexo e ficar lendo a entrada enquanto a entrada for diferente de EF, que no caso é o final do arquivo. Bom, essa foi a resolução de todos os exercícios do simulado do João. Se vocês ficaram com alguma dúvida, sintam-se à vontade de me mandar mensagem. Eu já mandei lá no Teams os horários que eu estou disponível para atendimento, seja eles presencial ou online, o que vocês preferirem. Então eu peço só que vocês mandem com antecedência para que eu possa organizar bem o planejamento dessa monitoria que eu vou fazer, esse atendimento que eu vou fazer com vocês. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, se for uma dúvida pontual, pode me mandar o exercício que vocês estão com dúvida. Eu faço a resolução tudo bonitinho, explico, explicando para vocês e envio de volta. Ou se vocês preferirem fazer um atendimento, seja de forma online ou de forma presencial, vocês me falam no que vocês estão com dúvida para que eu possa preparar uma monitoria para vocês e a gente se encontra, seja na UFO ou via Teams, o que vocês preferirem. Bom, então essa foi a resolução dos simulados. O meu e-mail é pedro.mata@ufo.br. Então, qualquer dúvida, mandem e-mail para mim, sintam-se à vontade, não tem problema em me mandar e-mail. E eu estou à disposição para vocês. Muito obrigado por terem visto aqui e qualquer dúvida é só me chamar. Valeu!